Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está no ar o podcast Saúde e Produtividade. E hoje com um tema que é muito valioso para as empresas e para os trabalhadores: diversidade e inclusão. E eu trouxe um time de feras para debater sobre esse assunto com você depois do intervalo. Olá, meu nome é Bruno Godinho, estou aqui hoje com Elizabeth Campos, que é coordenadora do Fim de Poder, presidente do Conselho Fiscal da ADAP, membro do Conselho Municipal de Pessoas com Deficiência de Aparecida de Goiânia. Prazer, Elizabeth, seja muito bem-vinda. Prazer é todo meu, obrigada aí pelo convite. Imagina. Aqui do meu lado esquerdo também a Dilce Persílio, minha amiga, socióloga, mestre em Sociologia da Cultura, especialista em docência, palestrante, mentor em diversidade, liderança, marca empregadora, transformação cultural. O currículo dela está 14 páginas aqui, né, mas acho que a gente pode resumir dessa maneira. Seja bem-vinda, Dilce. Vou resumir, muito obrigado. Fui professora desse rapaz. É o principal do currículo Olha dele que honra minha. E do meu. Olha que honra minha. Ganhei o dia. Gente, muito obrigada bem. pelo convite. Um prazer estar aqui. É uma casa que acompanho há muito tempo. Já fiz parte do Fim de Poder, já vim em vários treinamentos aqui. Acho de uma extrema relevância a gente discutir, pensar a indústria e falar sobre diversidade. Do meu lado direito, meu amigo também, o gerente de recursos humanos, né, do Sistema FIEG, Matheus Mariano, que também é conselheiro do Conselho Temático de Relações do Trabalho e Inclusão. Ele também é advogado, pós-graduado em Advocacia Trabalhista e em Gestão de Pessoas, membro do Conselho Estadual do Trabalho e presidente do Comitê de Ética aqui da FIEG, que faz um belíssimo trabalho na gestão das pessoas aqui do nosso sistema. Seja bem-vindo, Matheus. E aí, Bruno, muito obrigado pela oportunidade de a gente falar desse tema tão importante e tão latente, né? E que a gente tem que promover cada vez mais a integração desse tema dentro do ambiente de trabalho, dentro da indústria, dentro das corporações. Conte com a gente aí para esse nosso bate-papo, essa nossa contribuição. Tá? Perfeito. E que aqui conosco também, nossa valorosa colaboradora, Aline Andrade, psicóloga, analista de qualidade de vida aqui do SESI, pós-graduada em gestão de pessoas, com MBA em gestão empresarial e com formação em ESG, que tem tudo a ver também com esse tema. Seja bem-vinda, Aline. Obrigada, Bruno. Eu estou fazendo 18 anos de casa, de SESI esse ano, e sempre atuando na área de responsabilidade social e ESG. Então, acho que, como você falou, tem tudo a ver com o nosso tema hoje. Que bacana. Estou ficando de maior, 18 anos de casa. Olha só, que coisa boa. Vamos começar o nosso papo, então, conceituando, né? Vamos trazer informações para o nosso público. Qual que é a diferença, Matheus, de diversidade e inclusão? Um tema legal, né? A gente sempre fala muito dessas palavras, né? Diversidade e inclusão nos nossos debates, nos eventos que nós promovemos. E muitas vezes a gente se confunde, né, pelo tema, acha que é a mesma coisa, mas na verdade é importante a gente diferenciar as duas palavras e entender que elas estão interrelacionadas, né? E uma decorre da outra. Quando a gente fala de diversidade, a gente está falando de multiplicidade de características, de pessoas. Diversidades de pessoas, quando a gente fala de etnia, de gênero, de raça, cor, de condição social, de experiências e vivências, e a gente sempre tem o foco de fazer o recorte para as pessoas e para o público que precisa do nosso apoio, que precisa da nossa atuação para corrigir, inclusive, um problema histórico de separação, né, e de discriminação. Então, a gente está falando de gênero, de orientação sexual, a gente está falando da pessoa com deficiência, que é uma responsabilidade, um compromisso muito grande que nós temos. Então, quando a gente fala de diversidade, a gente está falando disso, de características diferentes, de pessoas diferentes, seja em qualquer seara, em um mesmo ambiente. Só que aí a gente tem que falar de inclusão, porque não adianta a gente falar somente em diversidade. A inclusão, ela é a consequência da diversidade. É quando eu consigo garantir para todas as pessoas, com base nas suas diferenças, nas suas características pessoais e próprias, o verdadeiro exercício da cidadania. Seja no ambiente de trabalho, seja na sua vida pessoal, na sua vida particular. Então a gente está falando de inclusão de fato. Essas pessoas terem a possibilidade, terem a condição de exercerem efetivamente seus direitos, suas prerrogativas como todo cidadão. Então a diversidade, a gente está falando dessa multiplicidade de características, e aí a gente fala da inclusão, a gente está falando da responsabilidade de todos nós, que é garantir e viabilizar com que todos
atuem e vivam, né, no ambiente de trabalho, na sociedade como um todo. Então é muito importante a gente ter essa clareza e essa diferenciação e mais ainda entender a responsabilidade que todos nós temos com a inclusão. Não somente com a diversidade. A diversidade ela é natural e ela decorre até da nossa própria evolução social, né? Agora a inclusão não, ela é a responsabilidade de todos. Né? E é um mega e complexo desafio, porque dentro de uma população tão diversa, né, como garantir condições apropriadas para todo mundo? A Dilze trabalha com recrutamento e seleção. Tá? Como que você vê essa pauta justamente na colocação de profissionais em empresas? Ok, antes de começar a responder, vamos falando de inclusão, então vou fazer aqui a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher preta, de cabelo black, cabelo bem cacheado e bem grande, estou de blusa verde, de saia vermelha, e ao meu fundo tem uma cortina preta e uma planta, e é isso. Bom, o que acontece quando a gente fala de... A gente tem alguns pontos quando a gente fala de diversidade. É importante a gente entender a diversidade é importante para quem? A gente vive num mundo vivemos num mundo capitalista, num mundo que a assertividade é cobrada acima de tudo. Então, para qualquer coisa que a gente for falar, é importante a gente deixar claro a quem serve, né? Por que é importante? Quando a gente fala de diversidade, é importante para a sociedade, porque a partir do momento que você consegue incluir mais pessoas, seja no mercado de trabalho, seja nos espaços de poder, nos espaços de visibilidade e de representatividade, você faz com que essa sociedade ela seja uma sociedade melhor, por ser mais igualitária, por ter opiniões diferentes, né? Acho que é isso que a gente vê nas redes sociais, que muitas vezes as pessoas perdem a mão, porque diferente do que era antes, que você tinha os veículos de massa e as ideias eram colocadas ali pelos donos das emissoras ou dos jornais, hoje qualquer pessoa dá a sua opinião. Sim. Isso é bom, mas isso é ruim também, porque ela pode falar besteira. Mas, independente do conteúdo, eu vejo como positivo a possibilidade de todos terem voz e de todos serem ouvidos. Então, pensando na questão da sociedade, é isso. Na questão E outra coisa, quando você abre espaço, você está trazendo mais pessoas para o mundo do trabalho, você está gerando mais renda, e aí você está gerando mais consumo, enfim, você entra no círculo virtuoso para essa sociedade. No caso das empresas, você, ao trazer pessoas diversas, você traz a pluralidade e formas diferentes de pensar. Hoje se fala muito dentro desse mundo, né, que tem sempre um horizonte a chegar, a gente fala muito da cultura da inovação. Todo mundo está falando de inovação, a importância da inovação, e como que você vai inovar numa empresa que todo mundo é igual? Todo mundo pensa igual, todo mundo teve o mesmo background de estudo, de classe social, de religião, de história, de tudo, vida, de bagagem, igual, né? Tudo igual. E aí você fica todo mundo igual, pensando igual, para uma sociedade que está cada vez mais diversa. Então, para a empresa é importante para você não perecer. Quantas empresas centenárias que fecharam porque não inovaram? Então, esse é o ponto. No caso dos processos seletivos especificamente, né, até por termos aí na questão histórica, como foi bem dito aqui, a gente tem, né, nas classes de menor renda, a gente tem aí os pretos e pardos, que acabam não tendo, às vezes, a oportunidade de crescerem dentro da organização. Então, quando você fala de diversidade, além de você ter um olho igualitário e responsável socialmente nessa atração, então não existe mais aquilo. O que é a boa aparência? Então, a boa aparência é cabelo liso e pele clara. Então, se eu chegar para vir aqui fazer esse podcast, então, olha, a Dilze não entra, porque a Dilze não tem uma boa aparência, né? Então, isso vai mudando e precisa mudar. Então, quando você passa a ter esse olhar diferente e socialmente correto e caridoso, você traz pessoas diferentes
para a empresa, pessoas que às vezes não teriam tanto espaço, seja para entrar no mundo corporativo, ou seja para crescer no mundo corporativo. Então, a gente vê das pessoas hoje com deficiência uma dificuldade, assim como todas as outras pessoas não normativas, digamos assim, de entrada. Mas você tem uma dificuldade maior ainda, seja para a pessoa com deficiência, para o negro, para o obeso, enfim, dele crescer dentro da organização, porque esses paradigmas, esses parâmetros, eles continuam. Então, acho que esse é o nosso desafio, né? Como área de recursos humanos, fazer esse trabalho, não só para ajudar na entrada, mas para ajudar com ações afirmativas ali dentro daquela organização para o crescimento dessa pessoa lá dentro. Quando eu falo que é um mega desafio, porque isso envolve também um preconceito, muitas vezes, estrutural. E quebrar isso, né, é mudar muito crenças, né, mais intrínsecas da pessoa. Mas é um movimento que a gente tem que fazer. Vocês avaliam que a gente está numa linha favorável a isso? A gente tem evoluído nessa pauta? O que você acha, Aline? Eu acho o seguinte, as empresas hoje que trabalham com comitê gestor voltado para a inclusão e para a diversidade, é um diferencial competitivo. Então, é o que a Dilze falou. Para essas empresas que estão trabalhando, que têm uma política voltada para essa questão, elas estão na frente. A mentalidade para a inovação dessas empresas é 6 vezes maior daquelas que não têm. Então, faz parte do nosso caminho. É o nosso desafio. Então, assim, ter um comitê gestor, eu acho que é um caminho, é um diferencial competitivo para essas empresas que trabalham com o PCD, que trabalham com as diferenças, que trabalham com as pessoas negras. Então, esse é o caminho. Eu acho complementarmente também ao que a Aline trouxe, eu acho que é importante a gente também entender o contexto que a gente vivenciou nos últimos 20 anos, porque o Estado e as políticas públicas que surgiram a partir de então, elas têm exercido um papel muito importante nessa mudança da nossa cultura, dessa nossa sociedade que segue um certo parâmetro tradicional e que precisou ainda do judiciário, precisou do legislativo, precisou do executivo, impor e ditar algumas normas e algumas legislações que pudessem regular e trazer para a sociedade essa clareza de que não existe exatamente o certo e o errado quando a gente está falando de alguns temas de origem, de orientação sexual, de orientação de gênero. Quando a gente está falando da pessoa com deficiência, a gente não está falando de um problema, e eu acho que é importante a gente colocar isso em pauta, né? A gente está falando de condições pessoais que todo indivíduo tem, né? Então, quando você pergunta, Bruno, se a gente está num momento favorável, acho que nos últimos 20 anos e mais nos 10 últimos anos, a gente teve uma série de ações e políticas públicas que foram importantes. E a gente espera, né, Elizabeth, que um dia a gente não tenha que ter lei que criminalize, por exemplo, a discriminação, o racismo, ou que obrigue uma empresa a contratar pessoa com deficiência. Então, ainda a gente precisa, e isso não é um problema, a gente vive numa sociedade, a sociedade ela também é muito moldada pela legislação e pela regulação, então a gente está numa fase muito favorável, mas que eu considero que a gente ainda tem muito para desenvolver nesse aspecto, mas hoje eu percebo uma sensibilidade maior, de um aspecto geral, principalmente nas organizações, quando eles adotam esse compromisso de serem, além de uma empresa que trabalha com diversidade, trabalha também com inclusão. E aí a gente vai começando a deixar de lado aquilo que era legislação e uma determinação legal para que seja cumprida, para fazer isso de uma forma natural, no nosso meio, na sociedade. Então a gente vai tendo uma mudança cultural. Então eu vejo que a gente está nesse momento de virada, a gente ainda precisa muito, a exemplo do que a Aline falou, de termos estruturas próprias dentro das organizações para tratar do tema, para debater, para quebrar esses tabus. A gente ainda precisa de muita regulação, a gente precisa de políticas públicas, a gente precisa do poder executivo atuante para nos ajudar a moldar a sociedade, a moldar no sentido positivo,
para a gente, de fato, praticar o que é diversidade e o que é inclusão. Então, o momento, ele é propício, mas a gente não pode, vamos usar a expressão, esmurecer, não. A gente não pode acomodar. A gente precisa continuar nesse cenário de conquista mesmo, né? O que eu acho interessante na tua fala, né, sobre a mudança da cultura, da sociedade, hoje a gente percebe também um número de consumidores muito mais engajados socialmente, né, Exatamente. cobrando um capitalismo mais sustentável. Exatamente. Que a empresa não seja só uma mera fornecedora de produtos ou serviços, mas que agregue valor para a sociedade em várias áreas. E claro, a empresa investir em diversidade, ela está também agregando valor à sociedade e à comunidade. Isso vem dos próprios clientes, né? Então eu fico muito feliz quando eu vejo uma geração um pouco mais nova, tão engajada, né, e solicitando e demandando esse tipo de pauta. A minha sobrinha, né, ela pequena, ela está fazendo 24 anos, então ela é em geração Z, raiz, né, nasceu na virada do milênio, e eu lembro ela pequena, assim, a gente sempre, né, minha mãe palestrava, eu palestro, mãe dela também, aí falando essa coisa de igualdade, de desigualdade de gênero, que a mulher é minoria, as minorias é minoria, aí ela falou assim, mas tia, tem tanta mulher, por que mulher é minoria? Então, não faz mais sentido para essa turma, pelo excesso de informação, que vem desde a questão dos livros escolares, mas também muita informação que a tecnologia, né, que o digital permite, e assim, é sim uma galerinha mais livre de alguns preconceitos, no seguinte sentido de, olha, e aí tem a própria questão, por exemplo, de ter escolas, as escolas serem obrigadas, ainda não é tanto pelo amor, né, ainda é muito pela dor, mas de terem sido obrigadas a ter pessoas com deficiência de vários tipos nas escolas regulares. Então, isso faz com que a convivência, você ter sistema de cotas, que faz com que não seja tão esquisito, né? O cara não vai estar na escola de medicina lá, o cara preto não vai estar na escola de medicina porque ele é o porteiro. Ele pode ser um estudante. Então, isso vai, a gente... passinho um pouquinho de tartaruga, né, Beth? Mas a gente chega lá. E quando a gente fala, igual você falou, isso vem aos poucos, por exemplo, né, na sua fala, a lei de cotas, 30 anos. 30 anos. 30 anos. E nós não conseguimos ainda nem 70% do cumprimento da cota. Nós estamos com 50% do cumprimento. Agora, quando a gente fala dessa nova geração, isso é muito importante, porque é uma geração que cobra. É diferente da minha geração, da sua, né, Dilson? Que o pessoal não cobrava tanto. Agora, a nova geração não, ela olha e ela... É o famoso porquê, né, da criança. Mas por que isso não está acontecendo? Mas por que isso não pode ser, né? E quando a gente fala... com relação à empregabilidade da pessoa com deficiência, eu, enquanto coordenadora do Fim de Poder, a gente cobra muito isso, né? Cobra das empresas o porquê não contratar por contratar. E por que faz uma escolha? Tem que ter um padrão. Tem que ser uma deficiência leve, não pode ser uma deficiência moderada. Por que tem que ter esse padrão? A maioria das empresas cobram isso. Por que tem que ter a vaga para a pessoa com deficiência? Você tem que ter uma vaga. Se a pessoa que tem aquela deficiência, né? não impede ela de desempenhar aquela, né? Eu gosto muito da Patrícia, que ela fala o seguinte, olha, não é a pessoa que é deficiente, é a empresa que é deficiente para receber essa pessoa diferente. Isso, então, quando você fala assim, oi... Né? Aí dá aquele chacoalhão na cabeça, realmente. Para ser eu fiz processos seletivos, né? E aí fala assim, não, mas eu quero auxiliar de RH, mas o RH tem que subir escada. Então tá. Por que precisa subir escada? Por que não tem uma rampa? Por que não tem um elevador? Por que não muda... Muda o RH. Né? Então, assim, é muito... Por que tem que ser uma deficiência leve? Por que tem que ser uma deficiência leve? E assim, o pior é que a gente ouve isso do cliente, assim, dá vontade de passar pelo... Não é mais pelo fio, né? Porque o telefone não tem mais fio, mas dá vontade de passar ali pela Wi-Fi ali, os dados ali, e bater na cara, né? Quando fala essas coisas. Então, assim, então, boa aparência, às vezes fala com a gente por telefone, né? O WhatsApp, aí fala assim, não,
eu não queria não, né? Assim, né? Acho que a última vez que eu vi isso deve ter uns 25 anos, graças a Deus. Não, mas eu não queria ninguém moreninho, né? Aí tá, tudo bem, eu deixei quieto. Aí quando chegou no processo seletivo, fiz questão. Todo mundo era preto no processo Ninguém era seletivo. moreninho. Ninguém era moreninho, tô achando que é moreninho, então todo mundo é preto, né? E aí quando ele viu a gente, entrou na empresa e deu de cara, né? Comigo, minha mãe ainda era viva, trabalhava conosco, as 3 lá. Mamãe, eu e Deise, assim, né? Indo a ele. E aí os candidatos, tudo preto, sentado. Gente, ele acha que ele quis morrer, assim. Ele não fechou a vaga, mas não pediu o dinheiro de volta, pegou o banquinho e saiu de mansinho. Mas isso acontece muito, né? Eu trabalhei 25 anos da minha vida como gestora de RH. Né? Então, durante essa minha trajetória profissional, eu ouvi demais, porque eu sou pessoa com deficiência e a minha deficiência é leve. Eu ouvi demais de donos de empresa: Beth, arruma um para mim igual você. Eu falei: não, igual a mim não tem, né? Não tem como, não vou conseguir. Papai e mamãe só fez essa. Não tem. Igual não. Mas, o que você quer dizer igual? Não, assim, só pouquinha deficiência, eu falo, não, aí eu já desistia, sabe? Porque é complicado, né? E Beth, hoje, ainda hoje, tem. Tem. Né? A gente Tem. acha que não tem, mas tem. O mundo está mudando, Infelizmente. estamos melhorando, mas ainda tem. Exatamente. E aí você citou a lei de cotas. O que é a lei de cotas? E pelo que você disse, ela não está sendo cumprida. Não, ela é cumprida, Tá. né? Tem algumas empresas que cumprem e outras não. As empresas que não cumprem, elas são obrigadas a pagar uma multa, né? O que é a lei de cotas? Ela faz com que a empresa contrate pessoas com deficiência. São aquelas empresas acima de 100 funcionários, Perfeito. né? Mas essa contratação ainda, né? Igual eu disse, 30 anos de lei de cotas ainda está engatinhando. Mas o fim de poder tem auxiliado nesse sentido. Sempre, sempre nós atuamos. Só para você ter uma ideia, o Fim de Poder ele é composto por 43 membros, né? Um dos membros é a FIEG, né? Que eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer aí por essa acolhida. Nós estamos aqui dentro da FIEG, trabalhamos aqui dentro da FIEG, e a gente luta. O que quer dizer, qualquer assunto relacionado à pessoa com deficiência, nós estamos atuando. Então, a gente faz seminários, a gente faz alguns programas, por exemplo, para ajudar as empresas, porque as empresas falam muito de onde está a pessoa com deficiência? É engraçado, né? Onde está a pessoa com deficiência? Procura. Onde está o óleo, né? Onde está, né? Onde está a pessoa com deficiência? E aí, com essa fala da empresa, o que nós fizemos? Nós trouxemos de São Paulo o emprego apoiado. O que é o emprego apoiado? Ele vai ajudar o RH a contratar a pessoa com deficiência. Por quê? Porque ele vem na contramão da contratação. Hoje a Dilce, ela divulga uma vaga, ela lança o perfil da vaga, não é isso, Dilce? O emprego apoiado é o contrário. Eu tenho o meu candidato e eu ofereço para você a empresa. E aí você, em cima daquele candidato, você monta a sua vaga. Aí eu quero ver as empresas falarem para mim: cadê o candidato? Se nós, né, legal, nós boa vamos iniciativa. oferecer, né? Igual vocês falaram da escola, nós fizemos agora recentemente o seminário de educação inclusiva, justamente para cobrar do poder público a inclusão das crianças com deficiência, porque nós fizemos, infelizmente, uma pesquisa que nós vimos que as escolas não estavam recebendo as crianças. Como? Aí você fala, como, né? Olha, eu tenho uma criança, tem vaga? Tem. Não, só que a minha criança tem autismo, por exemplo. Sabe o que é? Nossa, eu olhei aqui na minha listagem, não tem vaga mais. Aconteceu com a amiga minha. Pois é. Foi tentar matricular a filha e teve essa mesma situação. Não, e o absurdo? Absurdo. E o Ela absurdo? saiu indignada. Nós fizemos, o Fim de Poder fez essa pesquisa, sabe? O absurdo da diretora da escola. Eu até aceito a sua criança, mas a mensalidade é diferenciada. O que também é proibido por lei. Proibido. A escola tem que providenciar. A Exato. escola tem que providenciar, né?
Então, tem várias situações, né, que nós, os 43 membros do Fim de Poder atuam, né? E o que diz respeito à pessoa com deficiência, nós estamos lá atuando. O Fim de Poder, ele realizou o primeiro congresso de pessoas com deficiência no Brasil. Mesmo. Aqui em Goiás, a coordenadora doutora Janilda, Patrícia, Beth, Marçal, estava todo mundo lá. E foi isso, assim, e foi muito... e a gente ainda naquela época, mais do que hoje, muito pela dor. Então, era um congresso, era um convite, não era intimação, mas o convite em nome do Ministério Público. Né? E aí, na hora do telemarketing, a gente falava assim, olha, é obrigatório? Eu falei assim, não é obrigatório, mas eu acho assim, acho que é bom fazer, né, uma boa imagem com o Ministério Público, você não acha? Pode escrever aí, ó. Aí a gente falava, é bom escrever um gestor e o RH, tá? E aí não foi, lotamos o Oscar Niemeyer, por iniciativas assim, sabe? Então, é muito simples. E todos esses estruturais que a gente tem, o racismo estrutural, o machismo estrutural, né? Toda essa dificuldade de entender e aceitar as diferenças, que dá mais trabalho, gente. É muito mais fácil aceitar a diferença, porque você aumenta as possibilidades, você facilita o preenchimento de vaga, né? Você tem pessoas diferentes para inovar na sua empresa. É tão mais complicado e menor você ser preconceituoso, né? Eu não entendo essa lógica, assim. Mas dizem como é que é aquela frase? Narciso acha feio acha que não é feio que não é espelho, né? É espelho. verdade. Um outro ponto que nós temos também é relacionada ao preconceito com relação à deficiência. Eu olho para a pessoa com deficiência e eu vou deduzir se ela é capaz ou não. Não é assim, gente. Eu tenho que perguntar para a pessoa, você consegue subir uma escada? Eu olho, não, aquela ali não dá conta de subir a escada. Não, ela não dá conta de manusear um computador. Tá, você perguntou para ela? Então, isso acontece demais, né? Eu sempre falo para alguns empresários que a gente que procura o Fim de Poder, né? Deixa de olhar a deficiência da pessoa. Passa a olhar a pessoa. Aquela pessoa tem sentimento, ela gosta, ela ama, ela produz, né? Ela quer ser produtiva no mercado, ela quer ter o carro dela, mas ainda muitos olham a deficiência e não a pessoa, né? É igual você disse, né? Não é a pessoa que é deficiente, é a empresa e o ambiente. Das pessoas, e a cabeça, exatamente. E assim, e você não... Aí vem aquela história, mas a gente não consegue, a pessoa não quer trabalhar porque ela tem um benefício, que mais ganhar. Oferece vaga de qualidade para você ver se não vai. Dá um salário bom, se alguém vai querer bom, ficar né? E assim, eu não sei se tem essa pesquisa oficial, mas empiricamente, quando eu tive a oportunidade, né, porque eu fazia parte do Fim de Poder, de fazer processos seletivos para o Fim de Poder, né? A Apoio era voluntária e fazia os processos seletivos do Fim de Poder, e aí os salários eram bons. E aí eu ouvia das pessoas sem deficiência que estavam assim, mas é um preconceito, eu não tenho deficiência, eu não posso participar. Eu falava assim, gente, não existe, fala né? com a minha mãozinha, né? Então você desliga na cara, porque... então, assim, e eu fiquei impressionada como os anos de escolaridade das pessoas com deficiência, por exemplo, a gente fez vaga de auxiliar administrativo que o cara tinha pós-graduação. E tinha pós-graduação, aceitava o salário de auxiliar administrativo aí, os seus R$2.000, um cara que tinha informática avançada, porque assim, como existem programas de formação e a pessoa com deficiência acaba retardando um pouco a entrada no mercado de trabalho por questões familiares, estruturais, políticas, sociais, etc. Então, assim, é impressionante. Então, assim, não faz o menor sentido você barrar, porque você está barrando um talento ali. A gente fez para um cliente e era uma vaga de operacional ali, um pouco parecido com isso. Assim, olha, eu preciso de alguém, preciso cumprir a cota, traz pessoas que a gente vai tentar alocar aqui e tal, não sei o que, pá. Beleza. E aí tinha um cara que ia pro estoque.
e acho que era, não sei se era auditiva a deficiência. E o cara tinha pós-graduação em análise de dados. Esse cara ele foi parar no administrativo para trabalhar com BI. Mas ninguém pensou em abrir uma vaga de analista de dados para uma pessoa com deficiência. Por que, senhor? Mas hoje todas as vagas devem estar abertas para a pessoa com deficiência, independente para que seja a vaga. Todas as vagas a pessoa com deficiência tem que participar. Porque há alguns anos atrás era só para telefonista, né? A telefonista da empresa era a pessoa com deficiência. Hoje não. Hoje todas as vagas das empresas devem estar abertas para a pessoa com deficiência. Mas ainda acontece, Aline, a gente recebe muito no Fim de Poder as empresas divulgando vaga. A maioria das vagas é auxiliar de produção. Auxiliar de produção. E aí você fala, você não tem uma vaga para quem é graduado, pós-graduado? Porque na minha geração, gente, isso aí eu dou a minha mão palmatória. A gente não tinha escolaridade, não. Mas por quê? Hoje, eu sou da década de 60, né? Naquela época, os pais... Quando eu falar a minha, você fala a minha. Naquela época, os pais queriam os filhos dentro de casa para evitar o bullying. Não existia o bullying, né? Sim. A gente nem sabia o que era bullying. Eu nunca fiquei sabendo o que era bullying, né? Eu também sofri a vida inteira e não sabia que era bullying. Não sabia que era, né? Não sabia depois. Eu também. Agora que eu aprendi que na minha infância, na minha adolescência, eu fui bullyingada, mas não sabia que era. Mas a gente ficava dentro de casa, né? Tem o meu exemplo. Minha mãe falou para mim, não, minha filha, para que você vai estudar? Mexe com isso, não, o pessoal vai criticar de você. Eu falei, não, eu vou. Agora, hoje não tem isso. Os pais levam as crianças para a escola. Então, o empregador fala assim, a gente oferece vaga para auxiliar de produção porque a pessoa com deficiência não tem escolaridade. Mentira, tem. É uma presunção, né, que eles têm, né? Então não faz sentido nenhum. Tem graduado, pós-graduado, né? Eu conheço, não são muitos, né? Porque precisou de várias gerações aí para que isso acontecesse. Eu conheço pessoas com deficiência que são doutores. Sim. Mas aí a empresa tem, né, a má vontade de chegar para essa pessoa, né? Igual você disse, uma pessoa pós-graduada e falar assim, sabe o que é? Eu tenho uma vaga de auxiliar de produção. Depois você cresce. E aí reclama, né? A pessoa com deficiência não fica nas empresas. Metida, abusada. Não fica nas empresas. Não, é lógico. Ela entra com a perspectiva de crescimento. Esse crescimento não acontece, gente. Infelizmente, não acontece. É verdade. E aí eu acho que a gente pensando nessa perspectiva de crescimento, eu acho que a gente está nessa fase de estancarmos esse ciclo que se gera, e aí falando especialmente da pessoa com deficiência, de que ela não tem formação, de que ela não tem experiência, de que ela não fica na empresa. Se todas as organizações continuarem com essa mentalidade, a gente não consegue estancar o problema e a gente sempre vai encontrar no mercado de trabalho pessoa com deficiência que não tem experiência, que não tem vivência, que não tem formação. Embora se a gente buscar no mercado e abrir oportunidade, a gente vai encontrar. A gente vivencia isso aqui diariamente e tem diversos cases de sucesso aí de profissionais que entraram e desempenharam o seu papel como deveria ser desempenhado e trilharam a sua carreira, né? Pessoas com deficiência, né? Com as suas particularidades. Então, é um ponto que é uma responsabilidade muito grande nossa também, e falando no mercado de trabalho em especial, nossa de estancar esse ciclo. De abrir as portas, de dar oportunidade, de investir de fato na inclusão, porque o colaborador que estiver conosco, trilhar sua carreira, 2, 3 anos, saiu, foi para outra oportunidade, ele constrói assim como qualquer um de nós construímos. Né? Matheus, de acordo com a sua fala, né, e pela sua experiência na gestão de pessoas, né, que conselho você poderia dar para um profissional de RH que está nos assistindo agora, para que ele possa começar, se a empresa dele não faz, a ter uma política de diversidade e de inclusão na empresa dele? Como superar esses desafios que a gente citou aqui ao longo dos últimos 30 minutos? Esse é o primeiro ponto. A gente falou de muitos temas aqui, a gente falou de legislação, de políticas, de adoção de critérios ali de procedimentos no processo de seleção, mas nós precisamos começar do básico. E qual que é o básico? Primeiro, nós precisamos, a organização ela precisa se dispor e estar disposta a falar sobre diversidade e inclusão. Isso começa da onde? A Dilson mencionou ali 2 participantes importantes dos fóruns, né, e dos congressos de inclusão da pessoa com deficiência. Liderança
e o RH. E por que essas pessoas? Primeiro, a liderança. É a que direciona. É a que é o ponto focal, é que é a influência, é a que determina os rumos e como a gente vai realizar a gestão. E o RH é porque trata de gente, cuida de pessoas, cuida da comunicação interna e cuida dessa formação. Então, a partir daí, quando a gente tem uma liderança de qualquer organização que compra a ideia, não só de diversidade, não adianta falar que a gente é uma empresa diversa, se a gente não é inclusivo. A gente coloca todo mundo aqui diferente, aí não vamos nos ater somente da pessoa com deficiência, mas de todas as variáveis que nós temos, né, e de características particulares que nós temos das pessoas. Se a gente falar que é diverso e a gente não for inclusivo, com políticas efetivas, isso não vai funcionar. Então a liderança comprou essa ideia, nós vamos colocar qual que é o documento mãe, qual que é a estratégia mãe. É o planejamento estratégico, é o código de ética, é a nossa missão, é o nosso valor. O tema tem que estar ali dentro. Diversidade e inclusão tem que estar ali dentro. Matheus, mas não é só estar lá por uma letra e por estar no papel. Porque a partir dali, esse vai ser o referencial da nossa atuação. A partir do momento em que nós nos dispormos a trabalhar com diversidade e inclusão, toda a estratégia da organização ela vai se desdobrar. Tem que estar para as permeado na outras áreas. cultura Na organizacional. cultura. E a gente começa mudando a cultura, é daí, é mobilizando, é conhecimento. Não existe outro caminho, gente, senão estudo e conhecimento. No último congresso que a gente teve sobre diversidade e inclusão, houve a distribuição de uma apostila, de uma cartilha orientativa. Gente, se todo mundo lê aquilo ali, como a gente deve agir diante de um processo seletivo, na gestão da empresa, no tratamento da pessoa com deficiência. A gente ainda às vezes tem muito dedo, né? Será que eu posso usar essa expressão? Será que eu posso conversar com ela dessa forma? Até como você deve se comunicar com um cadeirante, por exemplo, existe ali orientação. E aí quando a gente vai para uma outra seara também, quando a gente está falando na diversidade de gênero, de raça, de orientação sexual, a gente tem também que conhecer muito, entender toda essa evolução que nos últimos anos a gente passou. Porque conhecendo, sabendo como lidar, a gente também começa a enxergar com mais normalidade e naturalidade o que sempre deveria ter sido natural e normal. Então o conhecimento, a orientação, ela é muito importante dentro de uma organização. Então, resumindo, né, estou divagando um pouquinho aqui, mas olha, definiu, é a estratégia da liderança, isso está comprado pela alta liderança. Cadê o nosso documento mãe? Cadê o nosso código de ética? Cadê a nossa declaração de missão e de valores? Está lá? Tá. Então agora nós vamos começar a implementar ações que sejam coerentes a isso. A gente não faz isso a cada 4, 5, 6 anos com planejamento estratégico? A gente não coloca onde a gente quer chegar? Qual que é a nossa visão? Qual que é a nossa missão? Não é nada diferente. Por que não tem isso como objetivo estratégico? Coloquemos isso também como objetivo, Claro. e pensando em todos esses objetivos que a organização pode ter, com essas vantagens e ganhos que a organização pode ter, com diversidade, com inovação, com credibilidade no mercado. Né? Matheus, mas isso é a prática. É a né? prática, Tem exatamente. empresas, para você ter uma ideia, tem empresas que o planejamento estratégico você olha e fala, meu Deus, que coisa linda. E outra. Fica e na você gaveta, chega lá, na fica lá na teoria. gaveta. Agora, Você tem chega lá, não que tem. falar de pessoas. Tem que falar de gente. E tem falar de que- pessoas e gente é diversidade E e tem inclusão. que ir para a avaliação de desempenho. Coloca-se bater a meta do censo de diversidade, Exato. que é gradual. Uhum. Não ter pessoas não normativas com turnover maior. Se isso vai para avaliação de desempenho do líder e isso vai impactar para ele ganhar o PPR, quero ver se ele não vai fazer. Exatamente. Porque, assim, quando a gente fala, essa expressão que você trouxe, muito, muito importante, né? Narciso acha feio que não é espelho, para mim, o principal motivo da dificuldade da diversidade e inclusão dentro das organizações. Porque isso tem um espectro, né? Vai desde o que a gente chama do viés inconsciente, que é aquela percepção de que, poxa, se não é igual a mim, eu sou lá o CEO da empresa, sou um homem branco, com curso superior, pós-graduação, formado nas melhores universidades e tal, e com uma carreira linear e tudo mais. Então, eu acho, bom, se eu sou bom, alguém parecido comigo, grandes chances dele ser bom. O ser humano pensa assim, por correspondência. Então, é o que a gente chama do viés inconsciente. Então, aí, às vezes, mesmo aquela empresa que tem uma política de entrada igual, principalmente na questão, né, a que tem menos diferença, que é a de gênero, quando você tem uma entrada igual e às vezes até maior de mulheres
na base da pirâmide, você tem, vamos supor que entra 50-50. Quando você passa da média gestão, isso cai para 20, 30, 70, 30 mulheres e 70 homens. Quando você vai para C-Level, você está falando, né, de 15,85. E por que isso acontece? Porque as mulheres não estudaram? Não. As mulheres têm, em média, 2 anos e meio a mais de estudo que os homens. Ponto. Porque elas não têm as competências? Não, já está. Todas as pesquisas mostram que as 10 principais competências hoje exigidas, comportamentais, exigidas nas organizações, são competências ditas femininas. Comunicação, Criatividade. empatia, criatividade, a capacidade de administrar vários problemas, vários pratinhos ao mesmo tempo, etc. Ou seja, então, por que isso acontece? Porque o cara que está lá, ele fala assim, não, mas a mulher é frágil, não vai bater a mão na mesa. Tem que ser um cara igual eu, que sou viril e vou lá, né? Heterotop, vou lá e resolver o problema. Né? Então, aí começa isso. Só que você tem o viés inconsciente de 50% dos decisores, mas você tem o preconceito dos outros 50%. Então, eu acho que esses que são aqui, do preconceito, a gente tem que esperar eles aposentar, porque isso aqui já está enraizado, calcificado. Agora, esses 50% dos vieses inconscientes, essa é a nossa função, como RH, como líder, como comunicadores, como representantes de entidades, isso que a gente tem que fazer. A gente tem que falar, tem que falar, tem que falar. E eu vi esse perfis que a gente segue de conteúders, não de influencers, mas de conteúders, e eles falou o seguinte, quando vierem com uma piadinha preconceituosa, pede para a pessoa explicar. Então, eu estava lá jogando tênis esses dias, falou assim, não, mas fulaninho joga igual mulher. Aí eu falei, como é que mulher joga? Falei, não, me responde, eu não entendi. Me dá a resposta. Gente, o cara saiu Eu tô constrangido por ele. Eu tô me imaginando aqui, eu tô constrangido. Imagina, então assim, não aceite. Você não precisa agredir a pessoa. Sim. Se você fala assim, você tá errado, então assim, me explica, Bruno, por que você falou isso? Por que você acha que ela não dá conta? E faz a carinha que é a carinha do gato de bota. Por que você acha? Pronto, aí você vai fazer com que a pessoa desmonte e comece a refletir. Porque a gente faz as pessoas refletirem, não com a resposta, mas com a pergunta. A pergunta com desconforto, incomoda. Né? É a reflexão, né? O desconforto, a reflexão, né? Já dizia lá no Matrix, né? Você quer a pílula vermelha ou a pílula azul? E o cara fala assim, eu quero ser enganado, eu quero comer a gororoba achando que é filé mignon, porque saber que eu tô ali, né? Que eu sou só ali uma fonte de energia para Matrix lá, eu não quero saber disso, eu prefiro achar que eu tô num restaurante francês comendo filé mignon. E a nossa sociedade, ela faz isso, né? A gente vive nessa Matrix e agora com as redes sociais, ainda mais, né? Ô Dilce, você começou abordando que em muitos casos as pessoas entram em pé de igualdade, depois um grupo cresce em detrimento do outro. Quando a gente fala de diversidade, de inclusão, a gente tem que falar de igualdade ou de equidade? Equidade. Equidade de oportunidades, porque a gente não é igual. Sim. Então, eu gosto, né? Eu sempre fui muito globete, né? Então, aí... Globete, o que é uma pessoa globete? Assiste a Globo, assiste novela, assisti. Agora assisto Globoplay, tô moderna. Netflix, okay. Globoplay. Atualizei, né? Fiz o download do 5.0, né? Aí, mas assim, um slogan, dois slogans da Globo que eu sempre uso, né? Uma é da Fundação Roberto Marinho, do Telecurso. Né? Então, assim, eu não sei porque cargas d'água, quando você é pequeno, você gosta de acordar cedo, quando você é mais velho, você quer dormir mais, mas aí eu acordava, tava passando o tal do Telecurso, né? 2º grau. Aí falava, dando oportunidades iguais a quem a vida deu caminhos diferentes. Gente, parabéns para esse cara publicitário, né, que fez esse slogan. E agora, isso foi na época do Telecurso. Mais recentemente, o slogan da Globo, pós-Globoplay, fazemos para 100 milhões de uns, que era, na época, o número de pessoas que assistiam televisão no Brasil, né? Já deve ter uns
5 anos esse slogan. E que ele falava o seguinte, olha, eu estou fazendo uma programação para cada um, mesmo que sejam 100 milhões, porque são 100 milhões de uns. Isso é entender a diversidade. Nós somos, quantas pessoas tem no país hoje? Desculpa aí. Mais de 200 milhões. Não estou assistindo os podcasts informativos da Mais de 200 FIEG. milhões. Preciso assistir. Então, os 200 milhões. São 200 milhões de uns. Sim. Na empresa, quando você fala de cultura organizacional, a cultura, por que esse planejamento estratégico lindo, né, da Disney não funciona? Porque ele está no papel. A cultura, ela caminha pela empresa. Você vê que uma empresa ela tem uma cultura de diversidade quando você vê a flexibilidade para as pessoas fazerem, né, uma cultura de inovação. Ela não está preocupada com o processo, ela está preocupada com o resultado. Se o cara faz de casa, se o cara faz né, do jeito que ele faz, interessa, ele me entrega. Então, beleza. Né? Então, não interessa que essa pessoa é, como ela me entrega? Entrega. Então, deixa, né? Falando de compreensão, de empresas serem deficientes. A empresa, ela é muito deficiente para a mãe solo. Porque a mãe solo, ela precisa levar o menino na escola e buscar, e não são os mesmos horários do mundo corporativo. Então, é uma coisa simples de você, às vezes, mudar uma hora. Fazer um ajuste, fazer né, na um rotina ajuste, de trabalho. Né? Então, assim, são coisas que são simples, parecem complexas. E aí a gente tem, falando de legislação, falamos de muita legislação que ajudou, mas também a gente tem muita legislação que atrapalha, de dar essas diferenciações dentro da organização. Então, essa questão de você precisar, assim como você precisa na sociedade de ações afirmativas, como a lei de cotas para pessoas com deficiência, raciais, aprendizes, né? Você reconhecer a importância do cara ter um aprendizado técnico. E a minha irmã falava, né? A gente fala muito lá, nunca vi um jovem aprendiz que deu ruim. Então, tipo assim, o cara foi jovem aprendiz, contrata, porque se ele estava ali no rala desde os 14, pode acreditar que vai ser bom. Então, aí, da mesma forma que a gente precisou de muitas ações afirmativas aqui já tem muitas, mas aqui dentro, no mundo corporativo, ainda é pouco. Então, precisa ter falando novamente da Globo, do Fantástico, ele tinha um quadro que chamava assim, isso tem nome, não sei se vocês já viram. Aí foi a primeira vez que eu ouvi, por exemplo, falar de etarismo. Aí falou, isso tem nome. Então você fala assim, nossa, você parece tão mais nova, né? Isso é etarismo. Não, você está muito bem para a sua idade de 53 anos. Eu não quero que fale assim, nossa, você está tão bem, você parece que tem 30. Não, eu ralei para ter 53, apanhei muito, ganhei muita coisa. Eu não quero parecer 30, eu quero parecer 53. Esses dias uma menina na balada, né, a gente estava conversando, e ela falou assim, não, você até que é um coroa enxuto. Isso é etarismo? O que eu faço uma dessa, Matheus? Rapaz, o que eu faço uma dessa? Parte pra outra. É difícil virar tio Suquita. Eu virei o tio Suquita. Ô, gente, o que eu faço com isso? Bruno, isso aí, a questão de igualdade e equidade, ela está muito relacionada com esse tema, diversidade e inclusão. A igualdade, você é um pouquinho mais alto que eu, né? A igualdade é eu ganhar uma camisa tamanho P e você também ganhar uma camisa tamanho P. Tô tratando todo mundo, os dois, de forma igual. Agora, a equidade é eu ganhar uma camisa tamanho P, porque eu sou um pouquinho menor, e você ganhar uma camisa tamanho M. Sim. Então, eu estou tratando as particularidades e as individualidades de cada um e dando as condições iguais. Eu estou te dando uma camisa. Mesma qualidade. Mesma qualidade, igual, mesma cor, né? etc. Então, quando a gente vai levar isso para o nosso ambiente corporativo, a gente tem que estar na cabeça que a equidade, ela é o propulsor, é a ação propulsora da promoção da diversidade e da inclusão. Quando a gente fala de políticas afirmativas, quando a gente estava falando de vagas afirmativas, né? A gente está trabalhando para corrigir essa desigualdade que existe estrutural e tentando compensar isso e, quem sabe, chegar em um momento em que a gente não precise mais. Mas hoje a gente ainda precisa, e é muito importante a gente ter essa clareza, né? Por mais que a gente esteja evoluído, por mais que a gente esteja numa geração, inclusive várias gerações vivendo em um mesmo ambiente de trabalho, com culturas, educações, fundamentos diferentes, a gente ainda precisa falar muito sobre isso, né? A gente ainda tem muito que melhorar e mudar. E não tem outro caminho senão educação.
E a gente está falando de educação corporativa, a gente está falando da educação básica, desses alunos hoje que estão nessas escolas no ensino médio, no ensino fundamental, e estão aprendendo sobre isso. Na minha época, eu não lembro de ter estudado sobre não isso. tinha na minha época, não. Não tinha na sua época. Então vejam só a diferença. E eu não sou... É o mais novinho. Eu sou mais novo, talvez, daqui, né? Então, na minha época não tinha isso. Hoje a gente já fala muito disso. E a gente não tá falando de uma educação... Né? E a gente, exatamente. E a gente não tá falando de uma educação que vá trazer vieses para esse aluno e para esse indivíduo, para ele escolher uma orientação ou não. A gente está falando de clareza, de informação e de dizer para ele que, olha, todos são pessoas, todos são cidadãos e todos merecem o mesmo tratamento, na medida das suas desigualdades. E aí entra a equidade. Às vezes Isso me é assusta importante. que a gente tem que forçar uma educação para ensinar empatia. Que por trás de tudo isso... Tolerância. A gente tem empatia, né? Você aceitar o outro, amar o outro, você estar com o outro, você se colocar no lugar do outro, né? Um amor, um respeito. Eu estou pegando valores primários, né, da convivência humana, né? Mas é necessário. Exatamente. Ainda bem que estamos evoluindo nesse tema e temos que ter processos educativos nesse sentido. Você falou em mola propulsora, eu vejo outra também, a pauta ESG nas empresas. A diversidade e a inclusão, ela estão nessa pauta? Como que você está vendo isso dentro dos negócios? Estão no pilar social do ESG, né? A diversidade e a inclusão são indicadores ESG para serem mensurados dentro da empresa, então tem tudo a ver. E o caminho do pilar social, que leva a tudo que a gente conversou aqui, vai como indicador. Então, as empresas utilizam a diversidade e a inclusão para medir o ESG dela, o que ela está fazendo. O nível de maturidade, o né? nível de maturidade, o que ela está fazendo dentro das empresas. O que as empresas estão fazendo, a sustentabilidade do seu negócio, de uma forma equilibrada. Então, assim, tem tudo a ver. Que aí pega isso que você falou, né, Dilze? As empresas com políticas de ESG, elas, claro, conseguem fazer fusões, elas estão melhor qualificadas para negociações e transações internacionais, para a Bolsa de Valores. Então a gente começa a amarrar o financeiro com o social. Exatamente. Então é o famoso isso tem nome. A questão disso tem nome, né? Depois a gente conversa sobre o tio Suquita, não fica... Eu estou aqui deprimido já. Tá, Próximo episódio sobre saúde mental. Isso, mas voltando à sua pergunta, brincadeiras à parte, isso é etarismo. Sim, né? Que essa pessoa falou, né? Que ela falou. Mas aí você podia falar também, e você, menina, nem saiu das fraldas, novinha, né? Então, aí você começa... Então, assim, na verdade, a pessoa ela tem que achar a pessoa bonita ou feia, legal ou chata, competente ou não competente, independente dessas etiquetas. Mas pelo que ela entrega, né? Então, ela perdeu uma grande oportunidade aí, quem sabe, do amor da vida dela, porque ela ficou preocupada com a idade. Então, ou não perdeu, não sei, não sabemos. Sendo os próximos capítulos, não sabemos. Né? Você vai ficar curioso, que eu não vou te contar, mas eu te conto em off. Então, beleza. Depois entra lá no meu Instagram que eu conto. Já viu o tamanho da boca, a boca não consegue fechar. Não, mas assim, então, até perdi a pergunta depois dessa brincadeira toda. Do ESG, né? Do ESG. Então, e o ESG, aí quando se deu um nome, e principalmente tirou essa ideia de que a coisa do RH, né? Do RHzinho que abre essa árvore e que quer ser bonzinho com todo mundo. Não, é coisa do negócio. É do negócio. E se eu pensar nisso, se a coisa do negócio, isso traz dinheiro, isso traz principalmente uma força da marca empregadora. Tem muita empresa, como você disse, planejamento estratégico. Você vê o marketing da empresa e fala assim, gente, que empresa, não sei o que, papapá. Só que aí, na hora que vai fazer processo seletivo, fala assim, não, também não quero, ninguém quer trabalhar lá. Né? Tem empresas que têm a marca empregadora tão desgastada que quando a pessoa deu lá que saiu, a gente nem pergunta por que ela saiu, a gente já sabe por que ela saiu, né? Então a gente nem conta como, esse cara é instável, não, foi assim, ou às vezes até pôs a empresa na justiça, aí fala, aí vê lá, né? Qual empresa que foi? Foi assim, foi tal, não, esse aí... Você tem razão. Não, tem razão, devia ter posto mesmo, né? Porque tem empresas que são assim. E se já está difícil selecionar, como a gente estava falando antes de começar o programa, antigamente você falava assim, entregue currículo só na segunda-feira, das 8 ao meio-dia, presencialmente e tal. Isso há 30 anos atrás.
Aí depois fala assim, não, mande seu currículo por e-mail. Tal e-mail, ponto, acabou. Faça seu cadastro no site. Se não fizer, não vai participar e tal. Hoje, como que as coisas estão? Vem no Zoom, todo mundo junto. Hoje, não. Hoje, eu não tenho lá na Apoio mais currículo, a gente não olha currículo, a gente acredita na pessoa. Então, eu divulguei a vaga. A pessoa vai participar, tá aqui a proposta. Você tem que fazer isso. Você aceita? Aceito. Você dá conta de fazer? Dou. Beleza, vamos conversar. E é isso que é você acreditar na pessoa. Eu não posso simplesmente etiquetar a pessoa pelo currículo dela, que ela não é formada em fazer currículo, então o currículo dela vai estar ruim. Ruim, mal E feito. aí eu vou tirar ela, porque o currículo dela está ruim. Não, se ela falou que dá conta, gente, 10 minutos que eu perdesse, eu não vou morrer. E às vezes eu posso ser aqueles 10 minutos que vai me ajudar a fechar uma vaga que eu estou tentando fechar há 1.400 anos. Então, aí você precisa de ter essas facilidades e você precisa ter uma empresa que traga. Mamãe dizia, você não pega mosca com vinagre, você pega com açúcar. Então, o ESG, ele é pauta. Você tem hoje o Glassdoor. Onde que você tinha antigamente, há 10 anos atrás, você chegava lá e falava assim, essa empresa... Ninguém mais vai naquela empresa. Porque se tem lá 10, 6 colaboradores detonando a empresa, você vai querer pagar para ver? Não vai. Então, as empresas não adianta fazer um marketing, né? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Não adianta. Eu preciso cuidar interno. E o ESG, ele é a principal bússola. Ele é o principal termômetro. Assim como era antigamente a ISO, né? Empresa que para ser boa tinha que ter ISO. 91. Porque aí era um saco, ISO era, né? Ter que mapear, né? Mas era uma fase que as empresas precisavam disso. Então foi correto. Era chato, mas era correto. Depois, não, é só contrato os indicados, parentes e tal. Não, para a empresa crescer, ela precisa ter um processo, um RH estruturado, um processo seletivo, profissionalizado, seja interno ou externo, etc. E agora, elas, né, precisa ter o ESG. Porque se ela não cuidar do que ela faz para fora, que é a questão ambiental, de como ela se comporta para dentro, que é o compliance, e como ela trata as pessoas de dentro e de fora através desse S, o S em termos de filantropia, de função social mesmo, função né? social. E dentro da empresa, quem que eu trago para cá e o que que eu faço com essas pessoas que estão aqui, essa empresa ela vai ser uma empresa frágil, ela vai ser castelinho de carta. A gente que né, eu tenho 40 anos, na nossa empresa vai fazer 43 anos. Né, isso não traz só cabelo branco a idade, né? Então, mas quem fundou foi minha mãe, gente. Eu depois. Aí, a gente fazia, eu lembro uma indústria que a gente foi fazer processo seletivo, fazer consultoria, era no interior. E nos chamaram porque, aí não tinha gente na empresa, que queria trabalhar na empresa. Aí usou todo mundo da cidade. Aí depois começou a pôr ônibus e pegar as pessoas ao redor. No fim, só que as pessoas conversam. Então não adianta. A empresa ela só estava queimando o sabugo dela. Aí ela nos chamou para fazer um trabalho, fizemos um trabalho de senso de diversidade, de plano de carreira, sistemática de cargos e salários, de não sei o que, fizemos tudo. A gente deu lá 15 pontos a pauta lá, que dava para consertar, para dar um jeito. Eles consertaram e nos demitiram na época por Skype. Né? Então você vê como é a empresa. Então não adianta, gente. Proposta. Não adianta, não é mágica. Né? Tem que ser estruturado. Quando você fala com relação à empresa, né? A fama da empresa, para as pessoas com deficiência também é dessa forma. Sim. Porque nós conversamos. Claro. Olha, não faz processo seletivo naquela empresa, não, porque lá é só chão de fábrica e você não tem possibilidade de crescimento. E aí a empresa vem para o fim de poder e fala assim, arruma uma pessoa com deficiência para eu poder contratar, mas a gente já sabe que ninguém vai para lá. Porque todos vem cá, eu tenho um áudio aqui, você quer ouvir? Sabe que lá não vai ter essa oportunidade, né? E vendo vocês falarem aí de ESG,
no início eu disse a vocês, né, que o Fim de Poder atua em todas as áreas. Nós fizemos um workshop agora direcionado ao ESG, né, para treinar as empresas que participaram do congresso. O Congresso de Gestão de Pessoas, o foco é o gestor de RH e o diretor da empresa. E a gente sempre no final dos eventos pergunta, né, qual que seria a próxima pauta que vocês gostariam de ver? E isso aí foi bem cotado. Então, nós fizemos um dia inteiro de imersão para os gestores de RH. Para vocês terem uma ideia, tinha empresas que não sabiam o que era. Só para divulgado, eu me né? lembro dos números, eram para 1.130 empresas, né, que é o que receberam o ataque, que era o termo de ajuste de conduta do Ministério Público, e participaram do evento 450. 450. Exatamente. Então, quer dizer, faltou muita empresa. Não, mas são isso lembrando que é 450 de graça. que estarão melhor preparadas. Mas eu sempre vejo o ponto positivo, sabe? Porque você esperava 1.000, foi 400, sim, mas estavam ali aquelas que realmente tinham que estar, né? Uhum. E essas empresas vão fazer a diferença lá na frente. Agora sim, você imagina, 400, depois divulga para mais 400 e a gente atinge o que realmente era o esperado, né? E uma coisa, só fazendo aqui um merchan do Fim de Poder, eu tive a oportunidade de fazer um curso no Fim de Poder, uma imersão, acho que foram 2 dias, um dia ou 2 dias com Luciana Amato, lá de São Paulo, explicando como que você avalia o posto de trabalho. Então, você não é a pessoa que você tem que avaliar, primeiro, você tem que avaliar o posto de trabalho. O que seu posto de trabalho restringe? Tem coisas que tem periculosidade, né? Enfim, tem todo um esquema. Só que as pessoas não sabem. Então, elas partem desse viés inconsciente ou do preconceito mesmo, de que não tem. A mulher não dá ali, a pessoa com deficiência não dá ali, o jovem, o etarismo, né? Então, fala assim, não, mas pessoa, não, 60 anos. Não vai dar conta. Não vai ter o pique e não sei o quê. Gente, 60 são os novos 30, bebê, né? Vocês não sabe nada. E aí, hoje mesmo, eu estava lá na Apoio vendo um currículo e tal, aí eu falei, Deise, para vaga tal, de estoquista, tem problema de idade? Não tem. Falei assim, esse aqui tem 59, manda, né? E a gente fala isso muito para os nossos consultores, quem tem que ser preconceituoso não deveria, mas se for para ser preconceituoso, deixa o nosso cliente. Não vamos nós aqui pressupor nada. E uma coisa, assim, seja para os RHs internos, seja para os RHs externos que estão nos assistindo, peitem o gestor. Peitem o perfil da vaga. Não pega o perfil da vaga e fala, sim, senhor, né? E vai procurar aquilo que está ali. Não, discute. A gente é opiniudo pra caramba. São os 43 anos que nos dão essas costas quentes. E a gente é opiniudo e a gente fala assim, não, mas deu salário até tal. Fala, põe até tanto, porque é salário no tal. Aí chega lá, aquele profissional, que é o que ele precisa, que vale mais, ele fala, realmente. Aí ele muda o salário, aí ele revê todos esses preconceitos. Agora, se os RHs, eles assumem esse preconceito que o gestor tem, a gente vai só replicar isso. Então, a gente faz de bobinho. Fala com minha mãozinha aqui, não pode homem, não pode... Esses dias ele estava falando. Eu falei assim, não, a gente queria só homem aqui para fazer cobrança, porque o homem é mais incisivo, um escola de advocacia, né? Fazer cobrança, tal. E a Deise, tá, né? Foi. Aí, e as meninas, só homem não, pode pôr quem tiver o perfil, põe para dentro. Conclusão, no painel seletivo tinha 2 homens, 4 mulheres. E quem foi escolhida? A mulher. Então, se a gente reproduz esses preconceitos e esses vieses, a gente não contribui. E o pior, a gente atrapalha. Porque como a gente é a técnica, se a gente endossa esse tipo de preconceito... Reforça, né? De que a pessoa com 60 anos não tem pique, de que a mulher não serve para ser CEO porque não tem pulso, que a pessoa com deficiência não quer trabalhar... Né? Que preto quando não caga na entrada, caga na saída. Se a gente faz isso, a gente é tão mais pernicioso, a gente é tão mais malvado. Somos cúmplices, do que alguém. Né? Não, a gente pior, a gente é o protagonista do crime. Porque como a gente tem o suposto saber do técnico, a gente tem um impacto maior.
E aí a pessoa se agarra naquilo que eu disse, para justificar não só aquela não contratação, mas um monte de outras não contratações. Não, a psicóloga disse, ó, tá vendo? A psicóloga disse que tinha que ser homem. Não, sabe? Então, a gente precisa ser Gilson, você falando revolucionário. A gente precisa revolucionário, não deixar isso. Eu lembrei nos meus 25 anos, né, de RH, várias vezes a gente tinha reunião de liderança e outros líderes falavam para mim assim, você não tem medo de perder o emprego, não? Você bate de frente demais. Eu falo, gente, mas a gente tem que questionar, não é só aceitar aquilo que vem, né? Cadê os questionamentos? Ah, não, eu fico calado porque eu preciso do emprego. E a gente sabe que não é, Matheus? Até hoje não tem isso. É isso mesmo. Bom, estamos chegando na reta final, mas antes de fazer a última pergunta para os nossos convidados, quero te convidar a curtir esse episódio, a se inscrever no canal, tocar o sininho, mandar para quem você quiser que veja também este conteúdo. E se você acompanhou até aqui, manda nos comentários, #TioSuquita, pra gente saber que você pegou essa zoeira, pegou o meme, tá bom? E para as considerações finais, Aline, nós temos no SESI programas, consultorias que podem ajudar na diversidade e inclusão? Temos. Nós temos uma consultoria um programa de consultoria em responsabilidade social, que faz o mapeamento dos postos de trabalho, justamente aquilo que a Dilce falou, de uma forma ergonômica, que a gente vai analisar o perfil da pessoa para aquele posto de trabalho e também trabalhar com a sensibilização dos colaboradores e da liderança para receber a pessoa com deficiência dentro da empresa. Então, a gente faz as duas coisas, o mapeamento e também a questão da sensibilização dessas pessoas da empresa para receber o colaborador que vai entrar. Então, é isso. Mas o mapeamento é muito importante. A parte ergonômica conta muito. Perfeito. E com a tua fala, eu já quero agradecer a sua presença, Aline Andrade Ferreira. Muito obrigado pela sua participação aqui, pelo trabalho conjunto nessa luta diária em prol da diversidade. Sou do seu time. Estamos juntos nessa. Agradecer também Matheus Mariano. Considerações finais, Matheus? Isso aí, Bruno. Obrigado pela oportunidade de ter tido a chance aqui de dividir a mesa com os nossos colegas, Elizabeth, Dilce, Aline, você. É um processo de construção, né? O debate, eu bato muito nessa tecla que a gente precisa continuar falando, discutindo sobre o assunto e rompendo esses preconceitos, rompendo esses tabus que existem sobre muitos temas quando a gente está falando de pessoas diferentes, pessoas diversas, né? E não vamos esquecer que diversidade tem que estar acompanhada com inclusão. E a inclusão, ela pressupõe ação. Então a gente falou um pouquinho, a liderança tem que comprar a ideia, o RH tem que comprar a ideia, mas os colaboradores eles precisam entender sobre o assunto, saber, dominar o tema, para que a gente possa cada vez mais romper esse desafio que a gente tem hoje, de trazer ambientes cada vez mais diversos e inclusivos nas diversas particularidades. Então, muito obrigado a todos e lembrar que todos nós temos essa missão, a responsabilidade é de todos nós. Alguns encabeçam, direcionam como importantes projetos que o SESI, o SENAI, o Fim de Poder, outras consultorias realizam também, a própria federação, mas todos nós temos uma parcelinha de responsabilidade na sociedade, na nossa vida particular, privada e profissional. Então, obrigado pela oportunidade de falar sobre esse tema, tá? Fico muito feliz, tá? Opa, eu que agradeço. E a pergunta final é, como que você vê o futuro da diversidade e inclusão relacionada à gestão de pessoas? Promissor, positivo e desafiador. Né? E se a gente continuar com com trabalhos importantes e com projetos estruturantes, como esses aqui, a gente sentar em mesas e conversar sobre esse tema, o que a gente espera, né, Dilce, é que a gente tenha um ambiente de trabalho cada vez mais diverso, inovador, e que a gente chegue, é o meu sonho, que a gente chegue em uma fase, em uma época em que a gente não precise de legislação para tratar de temas óbvios. Temas que já deveriam ter sido aceitos, situações de discriminação, de isolamento, de preconceito que não deveriam acontecer. Então, é o que eu espero para o futuro, né? A gente tem esse grande mix agora, né? Entre o que é humano e o que é digital, a inteligência artificial, a automatização, a informatização, esse mundo de dados que a gente tem vivido, e a gente tem que usar tudo isso ao nosso favor.
Tudo isso a favor da inclusão, tudo isso a favor facilitar o trabalho de todo mundo e todos terem as mesmas condições. Então a gente tem que ser otimista, mas a gente não pode, vou falar a fala que eu tive, a gente não pode esmurecer, como meu pai falava. A gente tem que continuar trabalhando, lutando para que a gente tenha esse cenário cada vez mais próximo e positivo. Isso é bom para nós, é bom para as empresas, é bom para a nossa sociedade. E a nossa missão. Todos nós temos uma função social. Muito obrigado, Matheus. Dilson Persilo, muito obrigado pela sua presença. Como que você vê o futuro da diversidade, da inclusão nas empresas, no negócio, na sociedade? E já suas considerações finais. Eu concordo, eu vejo como promissor, mas também eu sou uma pessoa muito otimista. Eu falar aqui eu sou socióloga, meu mestrado é em Sociologia da Cultura, e na época que eu fiz o mestrado, eu estudei o Norbert Elias, que fez no século XVIII, o Manual Civilizador. No Manual Civilizador, ele escreve o seguinte, coisas do tipo, não é de bom tom defecar na mesa. Hoje, a gente acha isso um absurdo. Mas teve uma época que isso teve que ser escrito num livro, porque era o que as pessoas faziam. Então, já tem coisas que não cabem mais nos nossos dias, e eu acredito que esses preconceitos e a falta de inclusão e de diversidade na nossa sociedade e nas empresas, vai chegar esse momento em que não vai precisar estar no livro, não vai precisar estar na lei, né? Mas, por enquanto, ainda as pessoas estão mais pela dor do que pelo amor. Mas eu acredito que o tempo, né? O tempo de maturação disso, ele está cada vez sendo mais rápido. Menor, Então, eu realmente vejo com bons olhos. Bom, eu estou aqui falando em nome da CIEG, Associação Comercial, Industrial e Estado de Serviço de Goiás, faço parte da diretoria do meu grande presidente Rubens Filetti, e lá eu cuido do pilar social na Câmara de ESG, que é presidida pela minha amiga Dani Limírio. Falo também em nome da Ascenda, que é a Associação de Empresários e Empreendedores para o Fortalecimento do Afroempreendedorismo, que eu estou como diretora lá. Falo como profissional de RH da Apoio Negócios e como mentora da Sprint, mentoria de carreira. Estou à disposição para quem quiser conversar sobre esse assunto. É muito importante, quanto mais a gente dá nome para as coisas, quanto mais a gente levanta esse tapete, mais a gente vai estar contribuindo para essa mudança que a gente precisa. Um grande abraço, Bruno, meu querido, valeu. FIEG, adoro essa casa aqui, sempre estou aqui e respeito muito o trabalho que vocês fazem e o trabalho que vocês têm de capacitação técnica. Eu sou fã. Acho que se o nosso país, não tivesse sido aquele país que chegaram aqui os portugueses, o importante era o diploma de doutor, a gente seria diferente. Se a gente tivesse focado nessa, né, não tivesse acabado com as escolas de arte e ofício, que os dinossauros do Sistema S, a gente seria um país muito melhor. Então, acho que o trabalho que gente, isso não é publi, tá? Não é merchan da FIEG, que eles não precisam, mas, assim, eu acho que isso tem que ser dito. E, assim, se a gente tivesse mais pessoas com essas competências que vocês formam, a gente não ia estar sofrendo tanto para achar bons profissionais para o mercado de trabalho. Então, fico extremamente feliz de estar aqui falando de saúde, de produtividade, que quando você tem uma empresa focada na diversidade e inclusão, onde você tem uma cultura da inovação junto com uma cultura de colaboração, é um ambiente saudável, porque hoje as empresas são um dos maiores fatores de adoecimento das pessoas, mais do que questões outras ambientais, né, do cigarro, do bebê, etc. Ficar ali dentro de uma empresa tóxica, com um líder tóxico, com uma cultura tóxica, adoece demais as pessoas. Então, discussões como essa são extremamente importantes. Muito obrigada, um prazer falar com todos vocês aqui do estúdio e aí de casa. Obrigado pela presença, pelo carinho e agradecer também Elizabeth Campos. Obrigado, né, pela sua presença e também como que você vê o futuro, né, da diversidade e inclusão e suas considerações finais, por gentileza. Eu vejo, eu sou igual a Dilson, eu sou empolgada, né?
Então, a gente tem que acreditar, né? Acreditar nas pessoas, acreditar no empresariado, principalmente em relação à pessoa com deficiência, que vai mudar, que nós vamos deixar de ser um número, porque hoje, infelizmente, para algumas empresas, eu trouxe até um dado que eu vou fechar aqui a minha fala para te mostrar. Algumas empresas, a pessoa com deficiência é simplesmente um número, né? Eu preciso de 5 pessoas para cumprir cota. Não interessa o que ela é, né? Ele precisa de cumprir a cota. Mas eu acredito, igual o Matheus disse, eu acredito que a gente vai chegar um dia que a lei de cotas não vai precisar existir mais para o cumprimento da contratação da pessoa com deficiência, né? E o dado que eu falei que eu ia te mostrar está quentíssimo, é desse mês agora passado, do Ministério de Trabalho e Emprego, né, que passou para nós. Nós temos, dentro do estado de Goiás, 1.121 empresas que precisam cumprir cota. As empresas que cumprem a cota total, 204 das 1.121, somente 204 cumprem a cota. 917, elas cumprem parcialmente. Então, são aquelas empresas que faz conta que está contratando, faz conta que está cumprindo a cota e vai empurrando, né? Hoje nós temos 16.729 vagas para pessoa com deficiência. Total de pessoas contratadas, 8.509. Então, das 16.000, nós temos só 8.509. Falta para as empresas contratarem 8.220 pessoas. Quase metade. O nosso cumprimento hoje é de 50,86%. Então, eu quero aproveitar a oportunidade, aproveitar a audiência de vocês e tocar, né, lá no coração do empresário. Vamos fazer diferente, vamos contratar as pessoas com deficiência, dê oportunidade. Porque hoje, o que as pessoas com deficiência precisam? De uma oportunidade, só isso. De mostrar que elas realmente têm a capacidade de fazer a diferença na sua empresa. Que ela tem a capacidade de produzir. E que ela não é só um número. Né? E que ela também não é uma sigla. Né? Ela não é PCD. Ela é pessoa com deficiência. Né? Então, quero agradecer, parabenizar você, Bruno, pela condução, né, maravilhosa. Pessoas maravilhosas também, Dils, Matheus, Aline, que para mim foi assim, uma tarde maravilhosa, né? Muito, muito descontraída e gratidão. Muito obrigada. Com esse time de feras, meu trabalho fica fácil. Aline, eu acabei não te perguntando, e o futuro? No ESG e fazendo a diversidade, né, inclusão dentro da empresa é o desafio. Então vamos para frente e é o que as empresas têm que buscar e a gente está aqui para isso. Conte com a gente, conte com o Fim de Poder, né, Beth? Exatamente. E a gente está aqui para empregar essas pessoas. Muito bem, e agradecendo aqui os nossos convidados, aproveito para agradecer também a nossa equipe técnica, Juliane Caldeira, meu xará Bruno 1, a pessoa mais importante desse podcast. Eu sou o Bruno 2. Se eu faltar, alguém me substitui. Se ele faltar, não tem podcast. Então, ele é o mais importante. Também é o nosso colega César e aos nossos sponsors maiores, Sandro Mabel, Paulo Vargas, Sandra Tokarski, e gratidão especial a você que nos acompanha aí toda quarta-feira. Muito obrigado e te vejo no futuro.